Estamos de volta com o programa Ação Nacional. E o assunto de hoje é violência contra a mulher no Brasil. Eu estou aqui conversando com o juiz de direito André Fernandes e também a psicóloga Marina Pastana Maluf. Bom, a senhora falou de uma coisa muito interessante, doutora, dependente financeira. A mulher sempre, geralmente, ela tem essa dependência financeira. Muitas mulheres, né? Não vou dizer que são todas. Né? E isso acaba gerando essa submissão de que ela acaba não denunciando o seu próprio marido devido a essa dependência financeira. Aí já envolve os filhos no meio do caminho. Aí eu gostaria até que o doutor também falasse aqui com a gente, porque é uma cadeia, né? Eu tenho filhos e aí os meus filhos, como é que fica a situação se eu largar do meu marido? Sim. Eu acho que é uma questão muito complicada, né? Alguns trabalhos em ONGs oferecem esse fortalecimento da mulher para que ela possa ser reinserida no mercado de trabalho, porque realmente é muito complicado a mulher se desvencilhar disso sendo dependente financeiramente. Só que isso tem impactos muito severos para a mulher, por ela estar se sujeitando à violência constante do próprio marido, e isso tem um impacto nos filhos, em termos psicológicos, né? Nas crianças que observam esse comportamento violento, né, do homem contra a mulher, que é mãe deles, né? Então, essas crianças são muito mais propensas a desenvolverem depressão, transtornos de ansiedade, compulsão alimentar, baixo rendimento escolar, baixa autoestima, enfim. São queixas várias aí que essas crianças vão apresentar estando nesse meio, né? Doutor, por que em muitos casos a mulher tem dificuldade de denunciar que foi agredida? Bom, primeiro, não existe uma cultura, vamos dizer assim como, entre aspas, tá, da denúncia, que não prega que a cultura do denuncismo, não é isso, né? Uma espécie de caça às bruxas, né, aos homens, né, longe disso. Mas não existe uma cultura de denúncia, uma boa denúncia no sentido de que a mulher possa buscar a tutela do Poder Judiciário, no sentido de afastar o agressor ou o potencial agressor do lar, né, como bem a doutora Marina falou. Isso causa na equivalência, né, dos maus produzidos, né, o mal menor justamente é o de afastar o homem do lar, porque o mal maior é o que as crianças sofrem ou vão sofrer no ambiente desse, né? Só que os frutos disso virão anos depois, né? Então, não existe, em primeiro lugar, essa cultura. Em segundo lugar, de certa maneira também, isso eu faço aqui, meu meia-culpa, né? Existe um certo descrédito, né, vamos dizer, no sistema judiciário como um todo, que envolve polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, as pessoas ainda não acreditam, e nós temos uma parcela de culpa exatamente nisso também, de que a tutela será efetivamente eficaz com o afastamento do agressor do lar. Por quê? Nós temos um problema de ordem prática, né? Ainda que tenhamos tornozeleira, maneiras de controlar isso, né? O problema é que muitas vezes o agressor ele acaba retornando ao lar, pouco preocupado com a sanção que de fato lhe é dada, lhe é anunciada no momento que ele é afastado cautelarmente, né? E parece que retorna ao lar como um espírito muito mais vingativo do que propriamente no momento anterior, certo? Então, o nosso sistema de justiça, ele falha um pouco nesse controle, certo, do cumprimento da medida cautelar. E muitas vezes a própria mulher que tem que novamente voltar fazer outro boletim de ocorrência. Exatamente, se dirigir, ainda não precisa tanto, poder se dirigir ao fórum diretamente para avisar por meio de um advogado o que está acontecendo. Então, esse é o segundo problema, né? A falta de confiança, né, que o cidadão tem justificadamente, em muitos casos, da tutela efetiva. E, em terceiro lugar, também é importante lembrar que boa parte dessas mulheres, eu já tive experiências disso, não de feminicídio, obviamente, porque a mulher, infelizmente, morreu. Mas no caso de agressão física, né, ou agressão psicológica, né, é muito comum, e até entendo a situação das mulheres que estão muito abaladas naquele contexto familiar, elas um dia aparecerem no fórum, vamos supor, no plantão, e pedirem um afastamento. No dia seguinte, quando o oficial de justiça vai cumprir a ordem, elas pedem para o oficial de justiça, abre aspas, pelo amor de Deus, não leva o homem daqui de casa, fecha aspas. Então, muitas vezes, certidões de oficial de justiça vem, claro, não nesse tom, né, com essa afirmação, mas com essa justificativa que quando o processo retorna ao juiz, causa uma certa dúvida. Só que não é só uma dúvida, digamos assim, estritamente processual.
é entender que aquela mulher ali, ela está passando um contexto pessoal, existencial, que de fato tira ela de sã consciência até das decisões, eu diria, mais assim, elementares do dia a dia. Porque ela sofre uma pressão constante enorme, a ponto de até, no limite, né, isso a doutora Marina pode explicar melhor, fazer com que o agressor retorne ao lar. Quer seja pelo bem dela não, quer seja pelos bens dos filhos ou por uma relação de dependência econômica material. Então ela fica num dilema porque não existe, infelizmente, uma espécie de colchão num sistema social que possa, nesses momentos, né, fazer com que a mulher seja amparada econômica ou financeiramente e os filhos possam ser acolhidos por algum sistema público, né, enquanto perdurar aquela situação instável em que o agressor está fora do lar. Mas então, quando isso é um dilema. Quando isso acontece, doutor, a pessoa ela praticamente está retirando a queixa. Há interpretações e interpretações, certo? Há juízes que entendem, bom, a queixa está retirada. Eu prefiro ouvi-la antes, porque, até pelas explicações que eu disse há pouco, né? Porque ela está numa situação, um contexto social, um contexto familiar, que de fato, às vezes a melhor decisão não é a decisão pensada, mas é a decisão impulsionada, tomada por impulso. Então ela pensa no bem dos filhos, na desgraça que vai acontecer e muitas vezes até de maneira mortificante, pelo menos num olhar de um juiz, ela prefere que o sujeito, o agressor, fique lá para, entre aspas, o bem dos filhos, pelo menos o bem material, certo? E ela corre o risco até de eventualmente ser morta, do que o contrário, que ele seja afastado. Porque vão surgir todos esses problemas posteriores, sobretudo de sustento estritamente material. Então é um dilema. Eu prefiro ouvir a mulher novamente, perguntar com mais calma se ela realmente insiste ou não insiste na continuidade do processo. Em regra, nesse ambiente em que a mulher, a vítima é ouvida numa audiência, normalmente ela tende a ratificar a denúncia originária. Então, me parece que é o procedimento, do ponto de vista estritamente judicial, melhor e que permite aferir exatamente se o que ela manifesta corresponde à vontade interior. Porque muitas vezes, como eu disse há pouco, o oficial de justiça aparece lá e ela diz, não leve meu marido, porque eu gosto dele, eu o amo, e diz coisas que são incompatíveis, né, com a denúncia anterior. Né? É que não são incompatíveis se a gente levar em consideração esse ciclo da violência, né, que acaba sendo um padrão nesses relacionamentos, né? Então, o homem é muito agressivo com a mulher, faz coisas horríveis e depois, quando ela ameaça fazer uma denúncia ou sair de casa, enfim, ele começa a tratá-la muito bem. Né? E daí a tudo mulher... que ela sempre sonhou. Isso, tudo que ela sempre sonhou. Aí ele começa a agir dessa forma. Exatamente. Só que depois os comportamentos agressivos vão voltar. E é nisso que a mulher fica nesse ciclo, né? Então ele trata muito bem, ele é um príncipe encantado. Depois ele agride, né? Machuca, maltrata, ofende, fala que muitas vezes se você não ficar comigo, ninguém mais vai te querer, você é horrível. Então, acaba com a autoestima dessa mulher, que já está frágil, e às vezes ela é levada a acreditar que realmente ninguém mais vai querer ficar com ela. E ela é tudo isso. E que ela é tudo isso. Essa dinâmica favorece que a mulher se coloque nesse lugar. Então, pensando nisso, é fácil entender por que isso acontece, né? De fazer a denúncia, depois retirar, depois voltar atrás. É uma situação muito conflituosa, por isso que a mulher precisa de um apoio psicológico, né? Então, essa mulher precisa ser atendida, a gente precisa de momentos como esse, né, de falar sobre essa violência, para que as mulheres também não se sintam sozinhas e envergonhadas, com medo, porque eu acho que é isso que elas sentem, né? Muita dificuldade de falar sobre isso com os outros. Às vezes as pessoas falam, tá com ele porque quer. Né? Gosta de apanhar? Quem então, tá de fora, né? são comentários muito cruéis, né, para essa mulher. Mas por que ela não larga dele? Exatamente. Então, muitas vezes a mulher fica acuada, não conta e não tem como as pessoas ajudarem. Então, o que eu poderia dizer para essas mulheres que estão nessa situação é que busquem apoio de pessoas próximas, contem o que está acontecendo, porque isso é fundamental para que elas possam cada vez mais sair desse ciclo da violência que elas estão inseridas. Doutora, e como é que eu posso identificar quando uma pessoa está sofrendo uma violência dessa, um abuso ou algo desse tipo? Porque muitas vezes as mulheres se calam, até por causa desse conflito interno, né, que você está citando aqui para a gente. Como é que a gente em casa começa a perceber que, olha, a minha filha está sofrendo esse tipo de... está sendo maltratada, porque
Teve um caso recente agora, daquela moça, né, no Paraná lá, né? Sim, de carona, né? Que acabou, né, advogada inclusive, Exatamente. né? E a família falou, mas nunca, estavam casados há 5 anos, nunca percebemos que isso estava acontecendo, né? Que ela sofria essa violência interna. Né? Como é que dá para identificar? Eu acho que se no caso a família não percebeu, até onde eu saiba tinha algumas mensagens, né, que ela trocava com amigas e que ela relatava que estava sofrendo isso. Se você é um amigo de uma pessoa dessa e você sabe que essa mulher só falou para você o que ela está vivendo dentro de casa, você precisa comunicar alguém, você precisa cuidar para que essa mulher busque apoio. É claro que o fardo não cai sobre o amigo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a pessoa tem um compromisso de fazer com que essa mulher seja atendida, porque tá aí, depois a gente tem vários casos de feminicídio. Então, se alguém conta para você que ela está vivendo algum tipo de violência, você tem que comunicar às pessoas, claro, sempre dizendo para ela, olha, eu preciso falar com tal pessoa, né? E também sinalizar para ela que ela pode estar com pessoas que são respeitosas, né? Essas pessoas existem, o relacionamento não precisa ser sempre assim. Existe aquela ideia que a gente sempre fala em briga de mulher, não se mete a colher, aquele ditado. Na verdade, né? tem que meter a colher sim, né? Nesses casos tem sim, porque se você é vizinho de uma pessoa e você está ouvindo que essa mulher está sendo agredida, você tem que fazer uma denúncia, você tem que meter a colher, digamos assim, né? Em proteção a essa pessoa, né? Seja uma mulher, uma criança, quem quer que seja, a gente tem que intervir, não dá pra gente saber que isso está acontecendo e não fazer nada. E o pior é quando tem filho, né? Porque os filhos vendo a agressão da mãe e tudo mais, isso vai gerar um trauma para a criança posterior. E muitos desses meninos que acabam assistindo disso acabam levando essa violência para a casa deles no futuro. Exatamente, eles reproduzem, né? E é curioso observar que boa parte das hipóteses de feminicídio leva em conta condições biográficas do agressor. Ou seja, alguém que no passado foi maltratado ou presenciou um ambiente familiar desse nível de qualidade baixo, né? De confusões, de brigas, de tormenta, e que ele acaba reproduzindo depois, quase que mimeticamente, né? Quando adulto, né? Aquilo mesmo do qual ela foi vítima lá no passado. Eu acho que existe esse dado mesmo, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado para não entender que as crianças vítimas de abuso físico, sexual, necessariamente vão se tornar, né? Abusadores ou pessoas agressivas. Porque, afinal, cada um lida com as adversidades de uma maneira, né? Então, acho que só a gente tomar esse cuidado para não entender que isso é igual àquilo, né? Sim, lógico. Cada um vai lidar de uma forma na situação. Mas que isso leva a uma marca para a criança e vai desenvolver uma consequência no seu psicológico futuramente, de alguma forma vai. Sim. Bom, gente, isso é a Programação Nacional. A gente precisa de um rápido intervalo, a gente volta já.